Boa noite, então, a todos e todas. Sejam bem-vindos à quinta edição do curso de Gestão Cultural. É uma satisfação contar aqui com todos vocês presentes. Hoje, na aula inaugural, a gente conta também com a participação dos alunos do curso de Tecnologia e Produção Cultural do Instituto Federal de Goiás, né? E teremos a abertura desse curso com o professor Dr. Marcos Mota, da Universidade de Brasília, do Instituto de Artes. Marcos Mota daqui a pouco falará um pouco aí mais sobre o próprio currículo e a proposta, né, desta disciplina, né, que começa com essa palestra aberta e depois vai se aprofundar em mais 3 aulas, cujo cronograma nós divulgaremos para vocês a partir de daqui a pouco, ao fim desta aula. Agradecer aqui também a colaboração do meu amigo professor Francisco Marcelo, do Instituto Federal de Goiás, que vai fazer aqui a acessibilidade da nossa reunião. Bom, nós pode começar a gravar, tá, Júnior, e transmitir pelo YouTube. Na quinta-feira, turma, nós teremos uma aula comigo e eu passarei maiores detalhes e informação de como será todo o nosso processo. Nós tivemos um volume muito expressivo de inscrições, foram 167 pessoas que se interessaram em realizar essa nossa formação. Ficamos muito satisfeitos com esse alcance, tivemos pessoas de todo o Brasil, e a equipe tomou uma decisão até, digamos, ousada, que foi de não realizarmos seleção, né? Nós chamamos, como esse curso ele tem nesse novo formato, 80% das nossas aulas serão realizadas aqui, né, pela forma virtual, e o módulo final de aprofundamento será presencial. Então, nós resolvemos que toda essa primeira parte ela vai ser oportunizada a todos os inscritos, né? E no decorrer desses cursos, desses primeiros, né, 80% da turma, nós iremos depois organizar com os que em especial serão aqui da região de Goiânia e região metropolitana, a forma de participação do módulo final, que é presencial e que também envolve o exercício de realização de algumas atividades de produção, né, de culminância. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós pensamos esse curso com muito carinho. Acho que já vi aqui o rosto do Jorge. O Jorge esteve com a gente em uma edição também, não foi, Jorge, no passado. Então, esse curso tem sido sempre, mesmo a gente está aqui na primeira, né, nós começamos a primeira edição em 2015, mas ao longo de todo esse tempo, a gente também tem renovado as nossas formas pedagógicas de realizar esse curso. E a principal agora, né, a gente convidou o professor Marcos para começar o nosso curso justamente porque nós precisamos, de alguma maneira, pensar a nossa produção cultural por outras perspectivas. E a ideia desse curso de gestão é justamente ampliar um pouco a nossa forma de ver e de produzir os nossos projetos. Então, criatividade, inovação, processos novos de inovação da nossa forma de produzir é algo que nós desejamos refletir aqui conjuntamente, em especial porque estamos vivendo um momento auspicioso, né, no que se diz a um novo momento de renovar aí o financiamento às produções culturais, mas ao mesmo tempo o mundo ele está de cabeça para baixo, né? Então nós produtores culturais precisamos de alguma maneira termos muita retidão, conhecimento e também a perspectiva do que os nossos projetos podem interferir, né, nos nossos cotidianos, no nosso território. E o Marcos, então, vai começar com uma provocação muito interessante, né? A nossa palestra inicial tem a ver com sons, e é parte de uma pesquisa criativa que o professor Marcos desenvolve na Universidade de Brasília. E o Marcos, além de um professor da universidade, ele também se transformou ao longo do tempo, né, como um produtor
tanto no âmbito da universidade, como também no mundo da produção cultural em Brasília. E, sem mais delongas, a gente, então, na quinta-feira, teremos mais informações detalhadas, e agora vamos passar a palavra para o professor Marcos, que vai conduzir aí a nossa aula inaugural. Obrigado, Marcos, por ter aceitado esse desafio aí e estar com a gente nessa formação. Antes só de passar, agradecer, esse é um projeto financiado pela Lei Paulo Gustavo, do Estado de Goiás, né, financiado pela Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, Governo Federal. Um abraço a todos e uma boa palestra. Marcos, com você. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Constantino. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Constantino. Constantino já conheço de muito tempo, né? Esse ano eu fiz 30 anos de Universidade de Brasília e eu entrei em 95 e na primeira turma estava lá o Constantino. Nas primeiras turmas estava lá o Constantino. Não é para indicar a idade, né? Mas é um fato que Constantino, primeiro de aluno, um aluno que eu admirei muito, que admiro. Depois nós fomos trabalhar juntos, eu orientei o mestrado dele. E de aluno se tornou um amigo, né? Então eu acho essas relações muito interessantes, porque a gente vai acompanhando as mudanças, né, na vida profissional, pessoal de cada um, né? Ele das minhas e eu das dele, e a gente vai tendo carreiras paralelas, né? Alguém levantou a mão aqui. Visualizar. Sim? O Rafael? Rafael Pereira? Ele levantou a mão. Você tem alguma pergunta, Rafael? Eu acho que era se você pudesse colocar no chat aqui. Tá baixo? Ah, tá. Eu vou falar mais alto então. Tá bom? Desculpe aí. Então, dito isso, né, essa primeira fala aí, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar algumas coisas. Eu acho que esse momento é uma questão de experiências, né? Então, a gente sempre é aprendiz, eu vou compartilhar algumas experiências. Eu escolhi o som de todas as coisas como título aí para nós, pesquisa e criatividade, porque isso foi aparecendo nesses 30 anos de carreira como professor universitário, como artista e como pesquisador e como produtor, tá? Então, como é que vai ser? O que eu vou falar? Sumário. Primeiro eu vou falar do meu lugar, né? Eu vou apresentar de onde surgiram essas questões e por que a partir de a gente pensar o som, a gente começa a revelar diversas outras coisas que não o som. Então, o som que muitas vezes fica ali, num fundinho, né? A gente vai para algum evento social e a gente coloca um sonzinho para animar o ambiente, entendeu? Então, existe aí esse efeito psicofísico, né? De você animar um ambiente, mover o espaço, mover o corpo com as pessoas. Nós temos as danças sociais, você tem aquilo que eu chamo da onipresença dos sons, né? Os sons estão em tudo, né? Quando o bebê está dentro da barriga da mãe, a mãe conversa com o bebê, canta para o bebê, né? E já começa essa primeira experiência, uma experiência primária, básica, se acostumar com a voz da mãe, os sons de ambiente, os sons dentro. Então, os sons estão em tudo e muitas vezes a gente não percebe, porque a gente vive uma cultura muito do visual, né? Dos olhos. Então, o que significa
esse descentramento da cultura visual e a gente repensar o som. Não é colocar o som no lugar da imagem, da visualidade, mas sim pensar que o nosso sensório ele é múltiplo, né? Quando você vai ver um concerto de piano, tá certo? O foco dali é o som, mas você fica olhando o pianista tocando, entendeu? Você acompanha o movimento, é uma performance, tem todo o corpo ali junto. Mesmo que o canal principal seja o som, você está também participando audiovisualmente daquilo, né? Então, muitas vezes, por a gente privilegiar um determinado canal de percepção, a gente deixa de compreender que, na verdade, todos os nossos sentidos estão juntos, mesmo que haja um canal que domine, seja ele visual, seja ele olfativo, né? Então, para mim, a minha questão com o som veio justamente a partir do som, se revelou para mim uma relação entre várias artes, né? E é uma busca que todos nós temos, né? Muitas vezes, ou seja, mesmo que você está numa arte específica, ou numa linguagem específica, a gente tem a compreensão que a gente atinge todos os sentidos. A gente quer o ser humano total, a gente quer o ser humano amplo, né? E até isso não é só uma questão estética, é uma questão política, de pensar o plural, identidades plurais, meios plurais, tá certo? Mundo pluralizado, ou seja, uma pluralidade de mundos, tá certo? Então é a partir daí que eu venho pensar do som como uma provocação aos sentidos, uma provocação a qualquer hegemonia, a qualquer unilateralidade de sentido, de sensação, política, entendeu? E muitas vezes há um discurso da especialização, né? Ou seja, eu não sou afinado, eu não sei tocar no instrumento, sabe, como uma autoexclusão, né? Então, existem raízes históricas dessa autoexclusão, que eu não vou comentar agora, mas, assim, todos nós, tá certo, né, temos esse sensório múltiplo aí, né? A gente é tomado, né, capturado no evento estético, entendeu? Com todos os nossos sentidos. A gente usa tudo ao mesmo tempo, mesmo que às vezes haja um canal predominante, tá? Como é que eu comecei a trabalhar com isso? Daí vem o nosso próximo ponto, entendeu? Que é a questão de eu falar de onde começou isso. Eu dirijo na Universidade do Brasil um laboratório de dramaturgia que surgiu, primeiro eu entrei no departamento da Universidade de Brasília para ser um professor de literatura dramática, ou seja, um explicador de textos, né, para atores. E depois comecei a escrever textos, depois comecei a trabalhar com teatro musical, depois fui dirigir óperas, e principalmente depois da direção de óperas e do trabalho com musical, sobrava muito material, entendeu? Restava muito material. Eu tinha as partituras, eu tinha os libretos, eu tinha os vídeos, eu tinha vídeos de ensaio, anotações de ensaio, tá certo? E começou a gerar muito material, ou seja, quanto mais complexo o evento, mais materiais me gerava aquilo. Então eu comecei a ver que como que eu ia estudar com isso, né? Como é que eu ia fazer essa relação, que era múltipla entre elaborar um musical, produzir um musical, performar esse musical, documentar esse musical e ao mesmo tempo, ou seja, pensar esse musical, ou seja, de um musical, isso parece boi, né? Ou seja, do boi você aproveita até o berro, né? Ou seja, pelo fato de eu estar dentro da universidade e fazer produção artística dentro de um contexto universitário, eu via que essa relação entre arte e pesquisa, elas estavam intrinsecamente relacionadas. Por exemplo, eu vou montar um Shakespeare. Aí, qual é a melhor edição? Qual é a melhor tradução? Quais os textos principais que se escreveram sobre aquela peça? Tá certo, né? Aí começa, trabalho de leitura. O que a gente vai fazer aqui? Qual é a nossa opção estética? Qual é a decisão estética? Como é que a gente vai fazer as adaptações? Qual é a questão das adaptações? Mas, cara, se eu não começar a registrar isso, se eu não começar a
a documentar isso, vai se perder muita coisa. Então eu tenho que começar a ter um diário de direção, mas esse diário de direção não é só para ficar para mim. Como é que começa? Aí eu comecei a trabalhar com diários online, ou seja, que a gente chama de blog, que é o uso muito informal, entendeu? Mas é uma interface online. Eu comecei a registrar os ensaios e comecei a trabalhar com essas interfaces onde eu compartilhava com as pessoas que integravam aquele processo criativo, eu compartilhava fotos, imagens, mudanças de texto, tá certo? Porque é tudo, muita coisa, no ensaio se produz muita coisa. Então a gente transformou os ensaios no lugar de de experimentação, de observação, de pesquisa, ou seja, não é simplesmente para realizar alguma coisa, né? Ou seja, vamos testar essa cena, não, mas vamos observar algumas coisas. Essa é uma das possibilidades que existem e uma das facilidades que existe de você estar dentro de um teatro universitário. Você tem 4 meses para montar, entendeu? Às vezes você não tem 4 semanas, né? Então, é uma lógica, né, que você pode ter mais tempo para desenvolver algumas coisas aí, tá? Então, disso, eu estou mostrando para vocês, gerou esse livro aí, onde eu mostro várias. Esse livro tem acesso gratuito, tá certo? É um livro onde eu conto as histórias, os experimentos, todas as montagens, conceitos que foram desenvolvidos, questões sobre processos criativos, que não dá hoje, né, para apresentar para vocês. Ou seja, começou a haver um desdobramento dentro da minha carreira entre o artista que elabora que participa de um processo criativo, o pesquisador que observa esse processo criativo e escreve sobre esse processo criativo, o produtor que vai atrás dos recursos e dos espaços para apresentação disso aí, tá certo, né? E o que foi determinante na virada da minha vida, uma coisa que estava sempre dormindo, eu nunca conseguia juntar isso, estava sempre em segundo plano, que era a música, que era o som. Entendeu? A partir do momento que eu comecei a trabalhar mais do ponto de vista dessas artes integradas, dessas tensões entre essas várias artes, essas várias linguagens, a gente vê que tem vários nomes para isso, né? É muito difícil dar nome para isso, né? Vamos chamar de artes em contato, outros vão chamar de campos expandidos da arte, ou campos intersemióticos. Isso, dependendo de onde você está, vai ter vários nomes. Se você vem das artes visuais, vão ter lá as instalações, entendeu? Arte multidimensional, tá certo? Ou seja, é só o que eu queria que vocês percebessem, que cada vez mais o público, né, ele demanda não só uma linguagem, né, ou não só um canal de percepção, ou não só uma mídia, tá certo? Ele quer uma imersão, ele quer diversos atrativos, né? Ou seja, não dá mais para idealizar, né, que você vai ter durante um X tempo de horas um único estímulo, um único canal de percepção. E não tem problema nenhum em você ter um concerto de piano e uma projeção, e você ter um corpo que se movimenta e um som, tá certo? Então nós temos justamente a necessidade, a demanda de formar artistas e produtores que vão dar conta dessa multissensorialidade. Tá certo? Você vê quantos nomes são? Então, cada vez mais é multidimensionalidade, multissensorialidade, campos expandidos da arte, tá certo, né? Ou seja, o público lembra muito aquilo que Dioniso fazia, né? O nosso deus do teatro, a divindade do teatro, que é o quê? Dioniso quer o homem inteiro. Ele não quer o olho, ele não quer o ouvido, ele não quer a boca, entendeu? Ele não quer só isso, ele quer tudo, né? Então a gente está nesse neo-dionisismo, entendeu? Onde as artes nos proporcionam eventos plurais. Né? E como trabalhar com isso? A gente não tem formação. Né? Então a academia, né, a universidade, ela tem que correr atrás disso. Né? E nós, como artistas, temos que correr atrás disso. E como produtores, temos que encontrar linguagem para isso. Porque os editais, muitas vezes, são bem específicos. Edital para música, edital para teatro,
edital para isso, entendeu? Alguns editais colocam linguagens integradas, tentam ir, mas se você tem um plus, entendeu? Eu vou te dar um teatro, mas eu vou te dar um vídeo. Eu vou te dar uma apresentação musical, mas eu vou te dar também uma cena, ou uma pintura, entendeu? Se você trabalha com isso, é um plus do teu projeto, entendeu? Então a gente você comprar um carro e ele vir com vários acessórios, entendeu? É você comprar uma bolsa e ela vir com várias coisas, tá? Então realmente eu comecei a ver esse diferencial, né? Ou seja, numa produção ter várias coisas aí. Próximo slide que eu vou mostrar para você, essas coisas eu vou desenvolver depois no curso. Então, o que eu estou fazendo atualmente? Entendeu? Então são 30 anos e agora o que eu estou fazendo? A coisa que mais me alegra, muito melhor do que em reunião de colegiado, né? Uma coisa legal é chamado uma oficina que eu ministro. Esse ano, acabei de ministrar uma com a Kênia Dias, uma excelente profissional, é professora nossa, colega, entendeu? Que foi uma oficina de som e movimento. Essa oficina de som e movimento, ela tem uma larga história, né? Que eu vou mostrar aqui agora, que era o seguinte, vocês conhecem aí, de Goiânia morreu há pouco tempo um grande multiartista, olha os nomes aí, né, que trabalha em várias frentes, né, ele era cenógrafo, iluminador, dramaturgo, ator, diretor, né, um homem completo, né, um homo universalis, né, um Leonardo da Vinci, né, então você tinha o Hugo Rodas, né, eu trabalhei com o Hugo Rodas durante 20 anos, eu aprendi muito com ele, né, e a gente montou vários musicais. Quando ele se aposentou, lá pelo 2014, ele começou a desenvolver umas oficinas de treinamento para ator, que eram baseadas em movimentos, ou seja, tinha uma aproximação com a dança. Não era nem dança-teatro, nem teatro-dança, eram fundamentos. E eu fui trabalhar junto com ele e eu fazia som. Simplesmente eu fazia som. Então, eu trabalhei durante muito tempo com ele produzindo canções de um espetáculo. Canções de espetáculo, as músicas do espetáculo, as músicas entre as cenas, tá certo? A música de ambientação. Então, eu era um cara do som. Eu era o cara que escrevia a peça, mas eu era também um cara do som, da música. Quando eu comecei a trabalhar com o Hugo nessa oficina, a gente não montava nenhum espetáculo. Então, o que era me solicitado? Havia o movimento, tá certo? Havia improvisações, havia jogos de improvisações, não tinha, às vezes tinha um tema, às vezes não tinha um tema, entendeu? E daí depois nós começávamos, eu produzi som. Aí eu vou mostrar que essa foto aqui vai se desenvolver de outra maneira. Olha essa foto aí, como é que se desenvolveu. Então ficava um músico compositor, ou seja, uma fonte sonora, eu era a fonte sonora hegemônica daquilo ali, eu produzia sons, ou seja, uma guitarra processada. Eu não ia tocar canção, tá certo? Era produzir sonoridades. Existia o Hugo, o que era fazer uma dramaturgia da atuação, uma dramaturgia da direção, e havia os performers, que faziam uma dramaturgia da atuação. Então você tinha várias dramaturgias aqui, ao mesmo tempo naquele lugar. Você tinha uma dramaturgia do som, você tinha uma dramaturgia da direção e você tinha uma dramaturgia da atuação. Então, o Hugo olhava para mim e falava assim, diminui o volume, como um regente. E ele olhava para os performances, esse movimento, aquele movimento, assim, melhorando a qualidade, tá certo? Então nós ficávamos, né, nesse triângulo, nesse triálogo, não era um diálogo, né? Nesse triálogo, as coisas girando. Tá certo? Aí que vem a ideia dele, que assim, que ele falava que era um coro, que o ideal dele era um coro, que era justamente a circulação das informações entre as pessoas. Então, por exemplo, já não havia mais, ou seja, às vezes a necessidade de uma indicação, porque as pessoas, depois de muito tempo trabalhando desse processo de comprovisar, de improvisar junto, de comprovisação, não precisava mais de um comando verbal. Já entrava no tempo, em um tempo coletivo. E o som ajudava, né, a ampliar essa cena, a ampliar essas participações, né, e comecei a desenvolver uma série de exercícios a partir disso aí. Realmente foi um momento meu muito importante, porque eu descobri que em vez de fazer música, eu estava fazendo som. O que era importante é o som. O som engloba a música.
né? Ou seja, música, como a gente chama, uma canção é um discurso organizado. Música é um discurso organizado. Agora, som é você se preocupar com uma experiência mais global, com a sonoridade, né? Se eu preocupar com os tempos, se preocupar com o andamento, se preocupar com as partes, com as seções, porque o som é uma onda que vem, fica e cai. Ela tem o quê? Ela tem um movimento. Ou seja, a onda, você observa quando você tem as maneiras de representar a onda, entendeu? Quando você joga uma pedra dentro da água, né? Você vê aqueles círculos sendo formados, e é por isso até que a palavra a gente chama onda sonora. Ou seja, é uma metáfora visual ligada ao som. Entendeu? É como porque o som é invisível, né? Então, por meio do som, você consegue ter acesso a várias outras coisas que a visualidade não dá. A visualidade, por exemplo, eu estou de frente para vocês, e vocês de frente para mim, ela é 180 graus. Eu não vejo nada atrás de mim, né? Agora com o vídeo, né? Lógico, eu vou ver que o vídeo aqui está espelhado para mim, mas eu não vejo atrás. Agora, o som, ele é 360, né? Ele é 360. Então eu tenho acesso a determinadas percepções que eu não tenho na visualidade. Lógico, nós temos um sistema que está conectado som e imagem, né? Por que você não morre atropelado quando você vai atravessar uma rua? É porque você vê o carro vindo? Não. É o som do carro também, que você calcula a distância. Porque o som está ligado ao espaço, né? Mudou o espaço, mudou o som. Mudou a sala, né? Você timbra um som por meio do quê? Do espaço. São várias outras questões. Então, você pensar o som também é você pensar a presença, né? Você pensar a atuação. Muitos dos elementos que a gente fala da atuação, eles são comuns ao som, entendeu? São os mesmos parâmetros psicofísicos. Essa cena está lenta. Essa cena está com andamento muito lento, entendeu? Então você tem vários elementos que são comuns a coisas de se ouvir e a coisas de se ver, tá bom? Aí o que acontece? Como produtor, né, aqui nós temos o Fundo de Arte e Cultura, como vocês têm no estado de Goiás também os fundos de arte e cultura. Eu apresentei há 2 anos atrás um projeto que era estudo, documentação e treinamento de intérpretes em música teatro. O projeto se chama Huguianos, né? Porque como o Hugo era muito especial, algumas coisas ao Hugo. Eu vou comentar isso depois no curso, mas eu só queria falar para vocês como que isso aconteceu, tá certo? Eu vou sair desse compartilhamento aqui e eu vou apresentar um outro aspecto que é muito importante para nós, que eu venho trabalhando há muito tempo com isso, né? Desde que começou a existir essas questões de tecnologia. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Compartilhar. Então, estamos aqui no Blogger, tá bom? Acho que vocês todos estão vendo aí. Olha só, eu vou clicar aqui. Eu uso o Blogger porque ele é muito simples, né? Muito fácil de ser acessado aí. Ó, vocês estão vendo na coluna da esquerda? Essas são as listas de blogs que eu venho trabalhando. Todos os cursos que eu dou, projetos criativos, todos eles eu abro um blog que é o quê, hein? É, na verdade, uma interface de acompanhamento, onde eu registro e coloco os materiais. Eu dou aula assim, eu monto espetáculos assim, com uma interface de acompanhamento, né, que eu vou registrando. Vou mostrar lá um para vocês, olha só quantos tem. É muita coisa, né? Tomara que não quebre esse troço aí, porque senão eu tô lascado, né? Vou perder muita coisa aí. Tá? Mas olha só, em 2017, eu vou abrir para vocês aqui, isso aqui, o que é? São essas sessões de ensaio que nós fizemos. O que eu fiz? Essas sessões de ensaio, eu gravo todas elas.
Por quê? Isso eu comecei a trabalhar como produtor em 2008, 2009. A Petrobras, ela colocava como na contrapartida que você documentasse o seu projeto, que você apresentasse um blog de acompanhamento de projeto. Então, na medida que começaram as mídias sociais a se desenvolver, tá certo? Que essa digitalização da cultura começou a acontecer, tá certo? Vários órgãos começaram a trabalhar com essa necessidade de você apresentar os seus produtos, ou de ter uma maneira de registro e documentação do seu processo criativo, certo? Ou seja, para não ficar simplesmente, eu tenho que acreditar nas suas palavras. Eu já fui avaliador de vários projetos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, de alguns lugares, e eu me lembro que antigamente, quando você ia concorrer com os projetos, apresentar os projetos, você tinha que apresentar uma pasta desse tamanho, assim, e tinha fita VHS, depois passou para disquete, depois passou para, né, mini disc, um monte de coisa, e daí ficava os avaliadores com equipamento lá olhando, abrindo, entendeu? Com o laptop abrindo aqueles materiais. Entendeu? Hoje, você coloca assim, o quê? Faça um vídeo do projeto, ou um canal do projeto, certo? Né? Ou uma interface online do projeto, um blog do projeto, dessa documentação. As vantagens que a gente tem disso é que você pode viajar para qualquer lugar. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu abri meu computador e isso já está lá. Entendeu? E eu posso mostrar para vocês algumas coisas. Né? Por exemplo, eu vou mostrar agora dessa oficina aqui que nós fizemos, só para vocês terem uma palhinha de como é que é. Vou interromper esse compartilhamento e vou apresentar para vocês essa oficina que nós fizemos. Então, pegando aquele modelo triádico, entendeu? De uma fonte sonora, de um compositor, um músico-compositor presente aos ensaios, artistas cênicos e uma direção que vai fazer as mediações e demandando, criando um fluxo de novas demandas, nós fizemos esse aqui agora, recentemente. Eu olho para as pessoas, por exemplo, aí nós discutimos sobre a direção, o que eu preciso agora. Mais movimentos ligados ao baixo corporal, às pernas, aos braços, certo? Vai sendo feito na hora. Deixa eu ver aqui. Eu troquei o som. Nota de produtor. Ou seja, eu não estou acompanhando ninguém. Desde o início fica bem claro quando a gente trabalha. São vários vídeos aí mostrando para vocês. Desde o início que a gente trabalha, eu falo o seguinte: olha, desincronizem som e movimento. Ou seja, o som está muito presente na nossa vida social. Vamos desincronizar para acabar com essas traduções coladas, em que o som tá colado na imagem. Então, se eu toco determinado som, você associa determinado dança social e você já vai ter esse repertório de movimentos. Então, por exemplo, eu fico alterando o som. Eu não sei que som vai tocar. Isso é uma prática muito comum que a gente tem em música nas artes, né? Na dança, no teatro, que você toca lá um som, coloca para tocar um som, e daí você vai criar em cima desse som. Qual que é o problema disso? Esse som é um arquivo fechado, e já tem início, meio e fim, entendeu? Então, na verdade, você vai explorar a tua criatividade, mas você vai explorar a tua criatividade encaixando um repertório de ações em função de uma linha temporal de eventos sonoros que ela já está determinada, porque não muda. O arquivo já está fechado. Agora, e se a gente trabalhasse com um arquivo aberto? Se esse arquivo, se essa sonoridade fosse sendo alterada durante
a copresença entre as pessoas que se movimentam e que criam suas ações físicas e os sons, tá certo? Ou seja, se eu for criativo na composição sonora, você tem que ser criativo na sua composição física, entendeu? E em alguns momentos vai haver desincronizações, eu vou para um lado e você vai para o outro, em alguns momentos vão ver convergência, ou seja, a sincronia entre som e imagem, ela é ideal, entendeu? Ela é uma construção, entendeu? Nem sempre tem que ter o efeito Mickey Mouse, entendeu? Do ratinho que corre e vem o somzinho. O som das patinhas, o som da vozinha, entendeu? Ou seja, nós vivemos uma cultura pós-invenção de meios tecnológicos de controle de som e controle de imagem, e nós achamos, entendeu? Nós vivenciamos isso e nós achamos que tem que sincronizar o tempo inteiro os sentidos. E não tem. O tempo do som é diferente do tempo da imagem. Para você sincronizar, você tem que criar a sincronização. A sincronização ela não é dada, né? Então, a partir disso que a gente começou a transformar essas oficinas, entendeu? Em ressensibilização. Vamos desconfiar dos encaixes entre som e imagem. Vamos desconfiar das construções audiovisuais e vamos entender como construir, que tudo é construção, tudo aquilo ali é construído de alguma maneira, né? Então, esse lugar periférico do som, quando compreendido e ressignificado, dá uma abertura para você ver que, na verdade, você está dentro de discursos hegemônicos de imagem, hegemônicos de poder, hegemônicos de discurso, entendeu? E que a gente pode desconstruir de alguma maneira. E o meu caminho foi repensar o som. O caminho das pessoas pode ser outro, tá bom? É muito duro, é muito difícil, entendeu? Existe uma tendência que a gente coloca um som a já usar a nossa memória das danças sociais, daquilo que a gente... ou seja, reprodução, né? A reprodução é o primeiro aspecto da criação. Mas quando eu começo a compreender que aquilo é uma reprodução, e por que é uma reprodução? Aí eu começo a me liberar. Liberar para fazer novos sentidos, novos significados aí, tá? Então, vamos voltar lá para nossa do nosso texto. Então, nesse projeto que depois eu vou apresentar para vocês no encontro, agora em março vai ser o lançamento dele, eu vou pré-lançar com vocês, entendeu? Eu vou mostrando como é que foi a pesquisa, uma pesquisa com financiamento do Fundo de Arte e Cultura, e que transformou um grande problema, né? Pegou um problema, né, que é a relação de som e movimento, né? E como é que a gente fez isso, e como é que muitas vezes a gente não percebe como é que a gente faz para gravar um vídeo e extrair significados desse vídeo conhecimento. Então, na minha autoapresentação, fechando aí, que eu queria compartilhar com vocês, eu tenho uma carreira, muito tempo da escrita, entendeu? Prosa de ficção, dramaturgia, libretos. A ensaísta, eu tenho diversos livros publicados aí, e trabalho com composição, tanto de canções como de música instrumental, né? Olha só como é que é, uma coisa bem interessante. Como é que você vai se apresentar, entendeu? Como é que você vai apresentar o caminho? Olha como as coisas são separadas, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero apresentar as coisas que eu escrevi, existem sites para isso. Por exemplo, eu uso esse academia.edu, que eu vou apresentar para vocês. Toda a minha produção intelectual, artigos, está lá, textos criativos estão lá. Aí, se eu quero apresentar vídeo, se eu quero apresentar minha documentação, visual, imagética, entendeu? Tá nesse lugar aí. A minha tá no YouTube, por exemplo, abre um canal no YouTube, existem vários, entendeu? Eu só estou mostrando os mais simples aí. E se eu quero apresentar, por exemplo, as minhas composições, entendeu? A parte de composição instrumental, não composição ligada à música para teatro, aí tem tem outro aí. Então são alguns que vocês conhecem. Então eu vou interromper aqui e vou colocar aqui para vocês compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês, entendeu? Então isso aí.
por exemplo, dos meus textos, né, eu uso esse canal aqui, que é da academia, né, da academia. Então, por exemplo, existem diversos textos aqui que estão disponíveis se vocês quiserem utilizar, é gratuito, né? Então, por exemplo, tem os livros que eu escrevi, os trabalhos apresentados, que são muitas das coisas. Eu passei por um treinamento justamente de o quê? De trabalhar com processos criativos e também escrever sobre esses processos criativos, tá bom? Esse é academia.edu. Próximo que eu vou mostrar para vocês, tá certo, né? Levando nisso, o YouTube, tá certo? Então, tem outros, né? Mas muitos usam. Eu tenho usado isso, porque eu gosto do YouTube também, que eu posso fazer transmissões ao vivo, tudo. Então, diversos vídeos aqui, e na hora de gerenciar, né, o teu canal aqui, você coloca alguns vídeos que podem ser as pessoas podem ter acesso, outros não podem ter acesso, né? Então, por exemplo, eu venho às aulas, reuniões, entendeu? Documentando isso há muito tempo. Então, tenho cursos inteiros que eu dei aula aqui, ensaios, tá certo? Processos criativos. Dá um trabalho, mas daí é uma coisa seguinte, não é só documentar o processo criativo, não é só documentar isso, você tem que voltar para esse material não pode ficar só lá. É igual você ter um armário e você guardar roupa, mas não usar roupa, entendeu? Então, assim, por exemplo, os ensaios, mostrar os ensaios gravados durante parte dos ensaios, né? Esse projeto agora, o Guianas, que você sabe, eu comentei com vocês, ele está, nós transformamos depois em vídeos, nós apresentamos vídeos, editamos vídeos a partir dos vídeos gravados, entendeu? Então, se você não registra, você não tem. E se você registra e não acessa, você também não tem. A mesma coisa de quadros no museu. Os quadros estão no museu, mas se ninguém vai lá, ninguém vai ver o quadro, tá? Outro que eu também uso, né, como registro de material é o SoundCloud, né? Então tem os arquivos de som que ficam disponíveis, é bem interessante, né? Você dá para acompanhar, tem as ondas, aí ficam aí disponíveis aí. Existem outros processos ainda, que é transformar isso, monetizar isso, que é outras questões que são desafios do artista, principalmente hoje, principalmente que a gente sabe que os editais culturais, eles quebraram a perna do triângulo. Você tem um artista, você tem a instituição que dá a grana para o artista, mas você não tem o público não participa disso. E o que acontece? Nas contrapartidas, a maioria das vezes é o quê? É fornecer espetáculos de graça para o público, né? E o público, há diversos anos, há décadas, está se acostumando a não pagar. É uma coisa a gente começar a pensar nisso. Nós estamos formando gerações que se acostumam a não pagar o artista. Tá? Voltando lá para os nossos slides, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora essa questão da onipresença do som. Então, o que eu comecei a observar? Que existia no repensar a relação nossa com o som, eu não penso só no som, eu penso em tudo que está. E isso é muito antigo, muito tradicional. A nossa relação com o som, que já vem o sonzinho pronto, portátil, entendeu? Que o sonzinho está aqui no celular, que você escuta. Isso aqui é compartimentalizado, está à mão, né? Isso aqui não era assim, né? Ou seja, tradicionalmente, para você ter som, você precisava de alguém do teu lado. O que fez na passada do século XIX para o século XX? Você eliminou a fonte sonora. Você grava, você estoca, você edita, modifica e você põe em circulação. Então a gente escuta pessoas que já morreram, entendeu? A gente escuta músicas que são modificadas. Ou seja, quando elas foram registradas, depois passa um processo de edição, é outra coisa. Com uma foto, você tira uma foto e depois você faz
a modelação, a remodelação dessa foto, tá certo? Tanto que os softwares, a cara dos softwares de modificação de imagem é o mesmo de modificação de som, entendeu? São as ferramentas copia, cola, corta, inverte, tá certo? Multiplica. Então, assim o som com imagem, por meio da sua digitalização, eles se tornaram elementos que não têm mais origem, né? Se tornaram objetos modificáveis, experiências completamente modificáveis, né? Sendo que a nossa relação com o som era uma relação com a fonte do som, na verdade. Para ver som, tinha que alguém estar tocando na sua frente. Tá? Vamos ver agora como isso funciona, por exemplo, num ritual. Né? Eu vou trazer para vocês aqui um ritual, o toré, é um ritual indígena que até hoje é praticado, né? E eu vou apresentar para vocês. É esse aqui, vou colocar lá no início, e daí eu vou compartilhar essa tela. Vamos lá. Eu vou fazer umas questões para vocês. Pronto. Pessoal, não tô vendo nada. Vamos começar primeiro. O primeiro plano agora é praia. Começou a voz. Antilupe. Rapaz. Tá. Olha o ritmo, pessoal. Trabalho, percussão, voz. Praiar, fantasiados aqui. Começou a dança. Uma dança binária, de pé. Não tem caixa de som aí, não. Parece guerreiro. Puxador do som, o pajé. Fez uma volta, agora começa agora com o público. Agora a comunidade vai dançar. Primeiro dançaram os representantes dos vizinhos, agora a comunidade vai dançar com a dança popular. É aonde? É a regeneração desse povo. Todas as comunidades na Terra. Então, esse vídeo aí é bem significativo para nós, que ela tem várias coisas para a gente começar a pensar em relação à nossa relação com o som aí. Lembrando, quando esse vídeo começou, estava aqui um clipe, não estava uma página de abertura, de apresentação, e a gente não estava vendo nada. Aí, qual que é essa performance? Essa performance cultural, ela tem o quê? Um gatilho de início aí. O que é? Chocalho. Essa percussão, ela vai o quê? Ela inicia a performance, ou seja, é uma mensagem, ou seja, vai começar a performance. Entendeu? É o som que começa. Tudo começa com o som. O som é o início. O som chama a atenção das pessoas. O som reúne as pessoas. E não tem palavra. Entendeu? É um som, um comando. Né? É uma entrada. Né? A partir desse som.
se postam os praiás, que estão com figurino, né, que aumenta a figura deles, então você vê o elemento sonoro e depois você vê o elemento visual. E você vê que isso aí está na mão do pajé, e que depois, o chocalho, que depois passa para os praiás, para essas entidades, essa personificação de entidades aí. E eles começam a ampliar, ok, com seus chocalhos também começam a ampliar, ok, o pajé. Né? Ou seja, é um processo de ampliação do som. Você vê que você está num espaço aberto, entendeu? Então você tem que, ok, ampliar esse som. O som ele começa, ok, a sair da sua fonte, você precisa de múltiplas fontes lá para disparar. Né? Depois, então o que? O som começa, um som percussivo não verbal, introduz um andamento, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que poderia ser acelerado, 1, 2, 1, 2, não, mas é esse movimento, é um movimento, a gente chama isso de andamento. Muitas vezes a gente chama de ritmo, não sei o que, o nome técnico desse aqui é o andamento, ele situa o andamento, que é a alternância dos pés que vão dar aí, ou seja, essa circulatura, esse círculo. Né? Aí o pajé começa a cantar, segundo elemento sonoro. Então você tem a percussão que continua e você tem o pajé cantando. Duas coisas de se ouvir e uma coisa de se ver. A roupa lá, os figurinos. E daí começa a movimentação. Analiticamente, você tem assim, coisas de se ouvir, coisas de se ver. Se nós fôssemos dividir em artes como a cultura ocidental divide, você teria a arte musical de um lado, a arte performativa de outro, a arte da dança de outro, a arte de escrever uma canção de outra, tá certo? Você teria essas camadas. Então, é o seguinte, é construído em blocos, é construído em entrada de níveis perceptivos, você tem a construção de uma totalidade, de uma amplitude, por meio dessa estrutura em camadas, né? E que vai formando esse coletivo. Então, o coletivo ele é construído porque ele tem múltiplas camadas, porque ele tem múltiplos níveis de percepção. Não é só uma fonte. Você não vai lá só para escutar o texto do pajé. Você não vai lá só para escutar o canto do pajé. Você não vai lá só para escutar percussão. Você não vai lá só para ver a coreografia. Além de tudo isso, ainda você vai lá para participar, né? Você vai para a imersão, que é a última fase lá, onde o público dança com os profissionais com figurino. Né? Isso lembra várias coisas que a gente conhece. Né? Por exemplo, um coro. Né? Constantino? Ah, tá, voltou. Porque às vezes a gente programa. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo que, assim, que é copresente em várias culturas, entendeu? Em shows, entendeu? Você vê como a coletividade ela é atraída, ela é num evento imersivo, multissensorial, tá certo, né? Mas, tradicionalmente, a maneira como a gente já estuda isso, você pega o seguinte, um cara vai estudar o som, então, um cara vai estudar a coreografia, um outro cara vai estudar, e daí você vê cursos que tem um curso de artes visuais de um lado, tem um curso de teatro de um outro, tem um curso de música de outro. Na minha instituição é a coisa mais estranha do mundo, entendeu? Tem um jardim, entendeu? Na frente desse jardim tem o departamento de artes visuais, atrás desse jardim aqui fica o departamento de artes cênicas, e do outro lado aqui fica o departamento de música. Entre nós tem um jardim, entendeu?
perceptivos dominantes eles sejam diferenciados, tá certo, né? Então nós temos uma grande contradição hoje em dia, que, ou seja, as formações elas são atomistas, elas vão do todo para a parte, e as experiências coletivas elas vão da parte para o todo. E onde é que a gente se encontra nisso? Né? Onde é que a gente se encontra? Uma das questões é a gente entender o impacto da tecnologia nisso. Sabe? A tecnologia, ela dissociou isso, porque ela teve que isolar para compreender. A ciência é isso. Ela teve que atomizar para compreender, para registrar. Né? Vamos entender, eu vou voltar agora vamos voltar lá para o nosso. Eu vou tirar essa compartilhar aqui para a gente continuar com a nossa provocação dos sons aí. Para a gente compreender outros aspectos dessa conexão aí. Tá vivo. Vamos lá. Vamos lá. Mediação tecnológica. Vamos ver agora um clipe, é bem interessante. Muitos de nós já vimos, né, esse filme Cantando na Chuva, tá certo, né? É um filme que justamente apresenta para nós a passagem os cinemas. Eles não eram sem som, eles não tinham a gente chama de cinema mudo, não significa cinema sem som. Você tinha pianos que tocavam ao vivo, você tinha músicos que tocavam ao vivo, entendeu? Só que não tinha o chamado som sincronizado. Então, o impacto do cinema e da TV, entendeu? Sobre a nossa experiência social, sobre o mundo, entendeu? Ela gerou essa sincronização de sentidos. Esse pressuposto estético que os sentidos têm que estar sincronizados. Ou seja, uma coisa é que nós usamos todos os sentidos ao mesmo tempo. Outra coisa é que uma obra ela tem que o quê? Sincronizar uma informação visual a uma informação sonora. Isso é uma outra coisa, entendeu? Que são as experiências de som não significam experiências imagéticas, né? A gente não vê o som, entendeu? E nem sempre o som precisa de uma concretização, senão fica muito óbvio, entendeu? A gente tem essa experiência em obras teatrais, em instalações, em filmes, entendeu? Que já vem um sonzinho antes, te preparando para uma experiência com determinado significado e que simplesmente você torna descartável aquilo que você está participando. Né? Então, eu vou agora interromper esse compartilhamento para mostrar para vocês essa experiência aqui. Peraí, deixa eu apertar aqui. Então vamos lá, ressincronizar. Vamos lembrar um pouquinho desse baita filme. É um filme maravilhoso aí. Vamos lá. She's got to talk into the mic. I can't pick it up. Cut! What's the matter, Dexter? It's Lena. Look, Lena, don't you remember I told you there's a microphone right there in the bush? Yeah. You have to talk into it. Well, I was talking, wasn't I, Miss Dinsmore? Yes, my dear, but please remember round tones. Pierre, you shouldn't have come. Pierre, you shouldn't have come. Yes, my dear, that's much better now. Hold it a second. Now, Lena, look. Here's the mic. Right here in the bush. Yeah. Now you talk towards it.
The sound goes through the cable to the box. A man records it on a big record in wax. But you have to talk into the mic first. In the bush. Now try it again. Gee, this is dumb. She'll get it, Dexter. Look, Lena, don't worry. We're all a little nervous the first day. Everything's going to be okay. Oh, by the way, Roscoe, you know the scene coming up where I say Imperious Princess of the Night? I don't like those lines there. Is it all right if I just say what I always do? I love you, I love you, I love you. Sure, any way it's comfortable. But into the bush! Okay, again. Quiet! Roll 'em! Shouldn't have flirting with Daisy. They will surely find you out. Cut! Lena, we're missing every other word. You've got to talk into the mic. Well, I can't make love to a bush. All right. We'll have to think of something else. Eu vou parar por aí, porque a gente não tem tempo. É uma cena deliciosa. Mostrando aqui para vocês, olha só como é que é isso, né? Eu estou voltando atrás, né? Esses produtos tecnológicos, você tem essa dificuldade. Na primeira cena, aqui logo no início, ali, ó, acho, quiet recording, precisa de silêncio absoluto. Hoje, então essa é a introdução da tecnologia na época, né? Então você tinha que o ambiente dos estúdios era para a parte visual, porque não tinha preocupação com som, não se gravava o que estava acontecendo. Então a tecnologia começou a ser inventada, né? Começou a ser produzida para isso, começou a se aprender a como gravar. E outra coisa que eles estão fazendo aí é o som em loco. É o som loco, ou seja, está tendo a performance e eles estão tentando capturar essa performance. Então, por isso, eles têm que diminuir o silêncio que está em volta, né? Então, é o poder dos microfones, passa desse microfone para a sala de edição, tem que ter um comando, silêncio em todo o estúdio para isso que vai acontecer. Hoje em dia a gente não faz isso, né? Hoje em dia a gente... você tem outros tipos de captação e você tem depois mudanças em pós-produção. A grande parte das questões do som são questões de pós-produção aí, depois aí, né? A dificuldade dele justamente é tentar reproduzir essa situação de uma comunicação verbal de uma maneira linear. Então o que ele fala? Há um microfone aqui. Esse microfone ele é direcional, ou seja, ela tem que falar para esse microfone. É como se fosse uma linha. Então, a limitação técnica dos microfones daquela época, que depois foram enfrentados, ou seja, né, haver todo um outro sistema de registro, para transferência desse material para estar colado junto com a imagem, entendeu? Então, essa sincronização houve todo o tempo para se desenvolver aí. Então, o que nós estamos vendo é essa dificuldade de sincronizar a visualidade com o som. Porque se ela se mexe, tá certo? O som, esse microfone, nessa época, ele é unidirecional. Então, o que ela faz? Se ela baixa, ela é uma fonte sonora, ela está emitindo. Se ela vai para cá, entendeu? Se ela vai para cá, o microfone está no centro. Então, o que vai acontecer? A força da emissão vai diminuir quando ela for capturada, né? Então, você tem aqui os primeiros dificuldades que você tem de capturar o som. Ou seja, não foi de uma hora para outra, simplesmente que se decidiu, vamos agora ter o filme. Por que se decidiu ter esse filme? Havia resistência. Vários artistas como Chaplin não queriam, porque achavam que se gravasse o som, que na verdade era gravar o diálogo, ia ficar igual a vida banal, entendeu? Muita gente defendeu, e ainda, mesmo com a tecnologia de som, mesmo com os sons filmados, os sons com cinema sonoro, eles passaram eles ainda continuaram produzindo cinema mudo. Mas o que acontece? Com o sucesso do som sincronizado,
tá certo, né? As pessoas queriam essa experiência múltipla, mas o som sincronizado, ele é uma construção, ele é feito num aparato técnico, né? Esse evento que nós produzimos, conversando de pessoas para pessoa, de as pessoas ouvindo, de tocar, que parece simples, entendeu? Quando ele foi ser capturado, registrado e transformado em mídia, entendeu? Houve muita dificuldade para isso, né? Porque o som tem uma velocidade e a imagem tem outra velocidade. E como é que você vai trabalhar com essa relação tempo-espaço, som e imagem? Isso aí demorou muito tempo. Então você tinha que reduzir para poder captar. Então você tinha que as pessoas ficar paradas, né? E usar artifícios depois de determinados artefatos. Esse filme é de 54, entendeu? Mas que documenta coisas lá da década de 20 do século passado, 30 anos depois, é um documento, né? É maravilhoso o documento da passagem do cinema sem som para o cinema sonoro. Hoje ninguém fala cinema sonoro. Você fala cinema sonoro? Ninguém fala cinema sonoro, você fala cinema. Entendeu? Já ficou incorporado, já é a nossa pele, entendeu? O som sincronizado na imagem, o som colado na imagem. O que aconteceu? As mesmas tecnologias que evoluíram, que se desenvolveram para melhorar a captura e a sincronização do som, são as tecnologias que a gente pode usar hoje para desincronizar som e imagem, que é o que eu uso, né? E que vários artistas usam aí. Então eu vou interromper aí, tá certo? Para mostrar outras possibilidades, né? Como provocações para nós. Então você tem uma série de eventos. Aí eu vou mostrar só um, porque nós temos, senão a gente vai ficar com pouco tempo para conversar aí, tá? Então existe uma coisa chamada sound art, ou seja, o som começou a virar uma arte, ou seja, então existem várias pessoas que fazem performance arts, instalações, entendeu? Que não é só os meios que a gente conhece de o som tá colado a alguma coisa, o som tá colado como ilustração de uma imagem, entendeu? Colocar um fundinho, entendeu? Colocar uma canção para ilustrar uma cena. O som, ele não é ilustração só. O som, ele é som. É isso que a gente chama o movimento no século XX, a passagem da música para o som. De um discurso sonoro organizado para possibilidades imaginativas múltiplas aí. Imaginar com o som, como eu imagino com um movimento, como eu imagino com a palavra, como eu imagino com a cor, como eu imagino com vários outros elementos, entendeu? Então, essa emancipação do som da sua cola visual, entendeu? Não é que agora a gente só vai focar em som, entendeu? Primeiro momento de escola. Gera o estranhamento. E daí gera o quê? Novas possibilidades de relações convergentes e divergentes entre som e imagem aí. Tá? Então eu vou interromper esse aqui e vou passar um exemplo de um sound art aí para nós, tá bom? Só para nos estimular. Existe uma infinidade de performance, tá certo? Mas eu vou mostrar essa aqui para vocês. Esse mundo não tem fim, ainda bem. Uma coisa que é bem interessante para nós, quando você entra num determinado curso de arte, ou você vai trabalhar com determinada arte, por exemplo, eu vou mexer com um cantor, eu vou mexer com dança. Aí você tem um conceito do que é dança, porque é muito ligado à tua experiência. Depois que você amplia teu repertório, você trabalha com vários grupos, com vários intérpretes, né? Você começa a ver que aquilo, por exemplo, aquilo que eu achava que era teatro há 30 anos atrás, não é a mesma coisa hoje. Então vamos compartilhar aqui.
grew up imagining a state of death, questioning if I cannot be here in the sound, whether my expression, my output, my presence will ultimately be ineffective and lost in this audible world. Eu vou interromper aqui, você pode ir para ter várias coisas. Primeiro, nós vimos, ok, existe um microfone, existe uma caixa de reprodução, existem uns equipamentos aqui ligados à mixagem, a pedais, e existem vários objetos que podem ser fontes sonoras. Quando a gente viu, como é que começa a performance? Esse círculo se dirige para esse círculo, então a gente vê tudo sendo montado, está tudo às claras, não tem nada escondido, ou seja, o som não está atrás de um você não está escondendo o som, entendeu? Você não está mostrando, você está revelando o teu processo criativo na frente das pessoas que vai ser feito. Primeira ação dela, o que ela fez? Ela começou o gravador, ligou o gravador, e ela veio para cá, nesse microfone, e ela acendeu um fósforo. Esse ato que é visual também é sonoro. A gente nunca tinha pensado nisso. Quando eu risco um fósforo, e daí, o que ela fez? Ela gravou isso aí e começou a colocar em loop, né? Você viu que esse som começou a retornar. Porque parece uma água, parece uma explosão, entendeu? Tem vários significados. E ela se posta no centro e ela começa a contracenar com esse som que é invisível, que foi visível e audível e depois foi separado. Porque você não quer mais a imagem do fogo, você não quer mais a imagem do fósforo, mas você quer o som do fósforo riscado. Então você dissocia o som do fósforo riscado da imagem do fósforo riscado e você começa a falar alguma coisa, criando uma outra fonte sonora. E você começa a contracenar e ler num ritmo em relação a esse movimento de looping aí. Isso só vou mostrar até aí para vocês, se vocês quiserem depois continuar aí. Isso são formas de se trabalhar. Isso é uma das maneiras de trabalhar. Agora, isso não seria possível, né, sem o dispositivo tecnológico, entendeu? Eu tenho um dispositivo de registro, de edição e de amplificação, tá certo? É uma coisa aparentemente simples, tá certo, né? Mas é altamente efetiva, né? Ou seja, você tem que ter uma ideia por detrás disso. Ou seja, ela dissociou o som e imagem de uma ação, entendeu? Que a gente normalmente vê de uma maneira colada, e a partir dessa dissociação ela começou a criar o microcosmo dela aqui, que é esse microcosmo aqui da cena. Tá? Não vou mais comentar sobre esse aí. Voltando lá para a nossa tela de grupo aqui, tá certo? Tem vários outros exemplos que eu não vou fazer. Uma das coisas que existem, entendeu? Que são exercícios que são legais de criatividade, que daí do curso a gente pode fazer, são chamados mapas de som, entendeu? O Murray Schafer, um grande compositor e também um grande teórico do som, entendeu? Depois, se vocês quiserem, ele escreveu um livro que é muito influente, chamado Ouvido Pensante, se vocês quiserem. São desafios. Ele foi convidado a dar aula em escolas primárias sobre ele se apresentar como compositor, e ele viu que as pessoas tinham uma relação secundária em relação ao som, e ele começou a formar uma série de exercícios, e um dos exercícios ele chamava de limpeza dos ouvidos, né, para repensar nossa relação com o som, é mapas de som. Então, por exemplo, quais os sons que você está ouvindo em determinado lugar, ambiente, e você começar a notar. Faz um círculo identificando um X identificando você, e você começa a ver os sons que estão em volta de você, colocar e classificar esses sons. Mais graves, mais agudos, à esquerda, à sua direita, e você começar a trabalhar para isso.
Esses mapas de som, eles também podem ser mapas imaginários de som, que você pode fazer sons que você gostaria de ouvir, entendeu? Trilhas que você... Então são roteiros. Mapas de som são roteiros de som aí. É um exercício bem interessante de se fazer, tá? Uma das coisas que eu queria, para finalizar a nossa conversa, é que há uma longa história dessa mediação dessa tecnologia de som, e que os estudantes de teatro, de ópera, de música, entendeu? Sempre tem um modelo num troço que hoje é só ruína, entendeu? Que é esse teatro de Dionísio em Atenas. Comecei falando de Dionísio, e por que Dionísio era tão atrativo e tão nhenhenhen, que a gente fala até hoje de teatro grego, entendeu? Não é por causa dos gregos inventaram, eles não inventaram o teatro ocidental. Simplesmente eles desenvolveram uma tecnologia, entendeu? Na época dele, de gerenciamento dessas convergências e dessas tensões entre som e imagem, certo? Então você vê essa coisa que é em ruína aqui, ela pode ser relida dessa maneira. Você tem uma área central que é a orquestra, que tem um movimento, você tem atrás que eles chamavam de esquenê, que era um tapume, onde ficavam os músicos atrás, onde ficavam as roupas atrás para os atores trocar de roupa. Certo? Então existia som que era visto pelo coro aqui, e existia sons que eram pessoas que falavam do lado de fora, anúncios. Então eles souberam como fazer essa dissociação e essa ressociação entre som e imagem. Simplesmente fazendo com que as pessoas percebessem que elas podem muitas vezes dissociar o som e imagem, e muitas vezes fazer essa reconexão entre som e imagem aí. Tá? Então nós temos um longo caminho, uma longa história, entendeu? E essas coisas elas não são resolvidas pela portabilidade, pela disponibilização fácil de audiovisuais, onde você já vê esse som sincronizado aqui, entendeu? Aprender que existem 1000 maneiras de se você conectar e não conectar som e movimento, som e imagens, é você perceber que a infinitude dos atos e das referências de se produzir processos criativos, entendeu? Então, com isso, essas são as referências que eu utilizei hoje para apresentar para vocês. Já falei bastante, vai dar 8h30 aqui. Fico agora disponível aí para as perguntas, a partir das perguntas, das ideias de vocês, para a gente começar a reprocessar todas essas ideias que eu coloquei aqui para vocês. Muito obrigado. Então eu fico à disposição aí dos comentários de vocês. Perguntas. Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas aqui no... Segue o link de presença. Coletivo, o Ouvido Pensante é um livro maravilhoso, A Definição do Mundo. Esse livro é maravilhoso, realmente, né? A gente tem essa tradição, né? A professora Terrada, lá da Unesp, ela foi traduzindo, ela usa muito. São Paulo é um campo, a Unesp, né? A editora Unesp divulga muito esses textos. O Augusto Ramos falou do audiovisual, imagem, cinema, excelente, é uma outra tradição, né, a tradição francesa, que veio da música eletroacústica, né. Hoje todas essas áreas, a gente chama americana, do Murray Schafer, a escola do Murray Schafer, que depois vai trabalhar com uma ecologia auditiva, ou seja, não é só pensar esteticamente, ou seja, os sons eles podem nos adoecer, né.
seja, pensar no uso de sons, ou seja, o que a gente vive? Essa unificação dos sons, esses sons muito altos, cada vez mais altos, as pessoas andando com reprodutores de som nas praias, nos lugares públicos, entendeu? Isso está adoecendo, tem uma série de doenças relacionadas a sons de alta frequências. Ou seja, até antes da tecnologia, da mediação tecnologia, o que era o som de alta frequência? Trovão, vulcão, entendeu? Muita gente junta. Então hoje, quando o som começou a ser medido, começou a ter escalas, né? Uso para bem e para mal, ou seja, né? Parte do controle dos artistas sonoros começou a haver um controle do artista que trabalha com sons, entendeu, né? Então você tem essa escola que vem do Murachov, que dá na ecologia sonora, e você tem essa escola francesa, né, que vem dos sons acusmáticos, da separação das fontes, da composição, do rádio, entendeu? Que é uma outra escola, mas todas elas hoje são englobadas no que a gente chama de sound studies, ou estudos do som, né? Então você tem realmente uma nova virada, né? Então você teve virada linguística, ou seja, estudar que tudo é linguagem, virada histórica, virada hermenêutica, e hoje você tem, entre várias viradas, você tem esse foco no som, né? Então você tem design sonoro, você tem sons como terapia, tá certo? Sons uma vida melhor, coletividade, tem várias aplicações aí, né? Muito obrigado, boas aulas. Meu microfone não ativo, momento de aprendizagem. E isso que nem falamos do olfato. Cal sonoro. Não se pergunta ainda. Ótimo. Que hoje só foi alguns aspectos que eu apresentei para vocês. E eu quis, assim, não falar de mim, mas a partir da experiência que eu tive, como é que eu comecei a despertar para essas questões do som, entendeu? As questões do som despertaram para mim a partir do meu cotidiano como professor e como artista, né? Ou seja, comecei assim, eu quando entrei para dar aula, em 1995, eu tinha 25, 26 anos, né? Os meus alunos eram muito da minha geração, então eles escutavam as mesmas coisas que eu escutava as mesmas coisas que ele, via os mesmos filmes, havia um repertório em comum. Hoje, meu aluno continua com 19 anos, 8 anos de entrada, mas eu tenho 56 anos, né? Então são 30 anos de diferença, aí é muita coisa, 30, 40, então não é nem mais uma geração, são duas gerações. E hoje o que nós vemos, ou seja, uma unificação por meio da tecnologia dominante, né, de práticas de composição e de recepção e de produção sonora. Então está tudo ficando muito igual, né? E eu quando eu recebo essa audiência, recebo essa clientela dentro de sala de aula, e que vão ser futuros artistas, né, que eu dou um curso no Instituto de Artes, assim, é difícil o trabalho, entendeu? Uma das dificuldades que eles têm com o movimento e com determinadas outras coisas vem muito da relação com o som. E isso não é muito discutido, entendeu? A nossa relação com o som não é só relação com o som. Eu não estou falando aqui de gosto pessoal, entendeu? Eu estou falando de como é que eu me relaciono com o som. Ou seja, frente a essa unificação que a gente percebe dos sentidos, né, nós temos um empobrecimento de possibilidades, nós temos, né, possibilidades que são deixadas para lá. E para nós que trabalhamos com criatividade, isso é bem problemático aí, né? Quando você traz a questão do som de todas as coisas e as artes integradas para dar um plus nos projetos culturais, como seria isso na prática? Olha, através de projetos, né, que tentam integrar diversas linguagens, como eu comentei aqui. No curso que eu vou dar, eu vou comentar alguns exemplos exemplos que eu fiz, exemplos de outras pessoas que fizeram, tá certo? Quando você faz um projeto cultural,
Normalmente a gente pensa em termos de um produto, integrar um produto, por exemplo, entregar um concerto, entregar uma apresentação musical, entregar uma apresentação, uma temporada de dança, entendeu? Mas, por exemplo, você vai estar trabalhando com dança, não está trabalhando com dança? Quase 100% dos casos, você está trabalhando com dança, você está trabalhando com música. Entendeu? Por que você não entrega, além do espetáculo de dança, o vídeo daquilo ali? Por que você não entrega também a trilha daquilo ali? Certo? Por que você não entrega, por exemplo, um e-book do processo criativo daquilo ali? São várias outras coisas. Então, são coisas agregadas. Então, quando a gente está trabalhando com... Quando a gente vai propor o projeto, né, em vez de propor o projeto de realizar uma coisa, né, correlaciona essas várias outras coisas que podem ser dadas. Sabe por quê? Porque quando a gente produz uma coisa que ela é multiartística, entendeu? Você tem vários subprodutos. É que muitas vezes a gente não se preocupa com isso. Trabalho com música, mas fui produtor teatral no início e atuo como cantor e intérprete. Já seu currículo, seu trajetório diversa. Obrigado. O que você pensa baseado na produção sonora? Olha, isso está em desenvolvimento. Aí, né, esse das IAs, né? Eu já tive acesso a alguns usos, né? Você tem na produção tanto de som como na produção tanto de vídeos, de imagens, você tem. Cada vez mais vai ser presente isso, né? Por exemplo, um filme de agora, recente, é o... Peraí, daqui a pouco eu lembro o filme ontem, o filme, eu cansei, né? Esse filme, né? Os diálogos eram falados em outra língua, e daí o que ele faz? Os diálogos, eles foram usar IA para fazer com que ficasse mais perto do húngaro, certo? Aí o que acontece? Houve toda uma briga, né, de usar IA, tá certo? O que eu vejo, entendeu? A gente não tem um controle sobre isso, não tem um controle sobre isso, vem muito relacionado ao processo criativo, entendeu? Por exemplo, se eu estou num processo, eu gravo um material, e eu estou querendo melhorar a qualidade daquela gravação, entendeu? Eu uso, mas eu tenho filtro em relação àquilo, entendeu? O que está acontecendo é que esse filtro está desaparecendo, ou seja, se pressupõe que o algoritmo vai fazer tudo por você, mas aquele algoritmo ele é construído em base de mega arquivos, tá? Então, eu acho que essa discussão ainda está no início, né? Eu, por exemplo, eu usaria em edição. Eu sou de uma geração, entendeu? Onde as práticas criativas coletivas, de grupo, tocar em grupo, improvisação em grupo, mas aquele som ali, que é cru, entendeu? Ele é processado também. Hoje, essa diferença entre o som ao vivo e o som digital, entendeu? Eu uso equipamentos, mas é claro, é lógico que eu uso equipamentos. Eu transformo esse material. Agora, pegar esse material, colocar dentro de uma estação digital, começar a fazer determinadas modificações, entendeu? Aí vai ver os filtros. Ou seja, se você tem várias pessoas que tocaram junto, vai haver essa discussão, o que está sendo modificado, o que não está sendo modificado. E existe um universo amplo aí que a gente não controla, entendeu? Comercial, que o cara tenha pressa de produzir, ou tenha... Eu pensaria nos filtros, sabe? Nos filtros que os criadores têm, e estão muito ligados ao repertório dele, às práticas dele, certo?
Então ainda é uma questão a se utilizar. O que eu acho problemático é transferir uma responsabilidade para algo que é, entre aspas, inumano, mas na verdade ele é o quem? É um conjunto de protocolos, de caminhos, entendeu? Que vem através da criatividade humana, entendeu? Então, é uma questão em aberto aí, é uma questão a se discutir. Sou leigo no assunto, percebi que a criação de som não parte das notas musicais, e sim as notas são percebidas depois. Ah, você tocou num grande tema, entendeu? Né? O som não é nota. Né? Você tem a maneira de você... a maneira ocidental de você pensar o som é atomizar o som, é pensar em algo individual, entendeu? Né? Mas uma criação sonora, né, são vários espaços sobrepostos, né? O som, ele é uma onda que ele reverbera, e tem os harmônicos do som. Quando eu toco uma nota, ela soa, entendeu? Vários. É que muitas vezes a gente não percebe. Quanto mais o ouvido ele é educado, mais ele começa a perceber que um som são vários. Entendeu? Que você existe diversos detalhes naquele som lá, e que o limiar de percepção ele é muito individual e muito cultural, entendeu? Ou seja, tem algumas pessoas que vão escutar mais sons que as outras, certo? E que elas vão fazer alguma coisa com isso, certo? Então realmente som não é nota. Som não é nota. Assim como uma voz única não é um coro. Mas excelente pergunta aí. Tá? Outras questões aí que nós temos. As IAs podem declarar... Eu acho que é uma discussão muito recente. Entendeu? Quando começou o cinema, achava que era o fim da literatura, ou o fim do teatro, entendeu? A gente sempre quer dar um fim para as coisas, né? Isso aí é a profecia de Cassandra, né? Que a gente tanto produz a nossa própria destruição que a gente está profetizando ela. Né? Então acho que vão ser modificações, né? Fica mais fácil aplicar acordes, melodias e harmonias. Cara, os sons, quando eu comecei a trabalhar com sons pré-gravados, sons de efeitos, era tudo muito feio, né? Era tudo muito artificial, né? Então era tudo muito meio artesanal, né? A gente sabia que era. Hoje as emulações, as simulações... Por exemplo, Bob Dylan, vai sair o filme aí do Bob Dylan grande, ele durante muito tempo era o quê? Era ele violão, entendeu? E era a figura, aquela coisa da pureza, entendeu? Quando começou a acrescentar uma guitarra, né, nos anos 60, final dos anos 60, que era uma guitarra, entendeu? Então, esses sons que a gente fala, os sons mais puros, assim, os caras que têm uma concepção mais purista, entendeu? Todo som é processado. Quando vai para o estúdio, quando você vai passar um arquivo de som que você vai colocar na internet, entendeu? Esse som é modificado, né? Então eu acho, entendeu, que a gente está em outra época, entendeu? Ou seja, não dá mais para opor. Lógico que a gente tem que ter uma visão ética em relação ao uso das tecnologias, entendeu? Mas todos nós usamos, todos nós os valemos. O grande problema que eu acho, agora eu vou falar a minha opção, entendeu? A minha consideração é o seguinte, que está se formando mais gente que consome sons do que gente que realmente faz som. Aí é um problema. Aí eu acho um problema. Entendeu? Então, por exemplo, na minha época, nós nos reuníamos debaixo do bloco, eu ia com um violãozinho, o outro cara pegava um caderninho, entendeu? E a gente fazia alguma coisa. Hoje, as pessoas não... a dificuldade se torna uma impossibilidade. Você começa a aprender um instrumento e quando você começa a sair do nível
inicial, você começa a ir para um nível intermediário, já começa a ver dificuldade, daí larga. As dificuldades viraram impossibilidades. E com isso, entendeu, você vai formando gerações que não tem mais a experiência de tocar um instrumento, escrever um texto, tá certo? Agora, também tem a ver para onde vai a sociedade, que acha que isso não é necessário, tá? Então, eu não sou saudosista, entendeu? Eu não vou falar que a minha época era melhor, entendeu? Tinha muita porcaria, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em como formar paradigmas mais integrais, como juntar mediação tecnológica, tecnologia é mediação, é pegar uma coisa e transformar noutra, entendeu? E juntar isso com os nossos fazeres, com as nossas práticas, entendeu? Porque muitas vezes há uma demonização do digital, da tecnologia, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu estou trabalhando em estúdio, eu uso as duas coisas, eu uso analógico e digital, entendeu? Eu tenho uma caixa de amplificação, entendeu? E eu tenho um pedal, entendeu? Então, eu junto as coisas. Gleison, exatamente, sou beatmaker e som é mais complexo, pode ter uma nota com várias harmonias, melodias, justamente, né? Uma coisa é música, o discurso organizado, que a gente tem, por exemplo, constrói uma música, aí tem uma parte, tem o verso, tem, né, o coro, entendeu? Tem essa estruturação. Outra coisa é você produzir sonoridades, você produzir diversas sonoridades aí. É isso. Mais algumas perguntas que vocês queiram aí, estou disponível. Consegui ouvir completamente, mas parabéns por ajudar a exposição. Muito obrigado. Adoreal. Aqui no Protesto temos o Corpo Editorial Comunidade, José Simon, escrevi um projeto para gravar música. Excelente, José, que legal. Maravilha, parabéns aí. O registro fundamental, pois preserva e salvaguarda o patrimônio ambiental. Essa coisa do registro é realmente... E agora, com a mediação tecnológica, não tem desculpa, entendeu? Por exemplo, eu vou para a sala de ensaios, eu coloco o celular aqui, e daí eu coloco para transmitir para o YouTube, eu tenho lá um registro. Coisa mais... Eu só preciso de o quê? De Wi-Fi, entendeu? Daí depois eu pego esse material, e daí vou ver, analisar o que eu fiz, entendeu? Tudo aí, né? Na formação de artistas, nós temos uma dicotomia entre a ação e a documentação. Grande parte dos nossos artistas se preocupam mais na ação imediata. E eles não consideram que a ação, que documentar é uma ação integrante do processo criativo, entendeu? Que a gente chama de feedback, ou seja, de um retorno, né? Então, tem essa visão idealista, entendeu? Que a arte, ela começa e termina no momento que ela é feita. Mas a arte gera memória, as pessoas lembram daquilo que você fez, você lembra daquilo que você fez. E se nós hoje temos a possibilidade de gravar, registrar isso num vídeo, entendeu? E você, no conforto da sua casa, olhar e começar a ver, e aquele pezinho ali? E aquele olhar ali? E aquela fala ali? Pô, você tem essa possibilidade, entendeu? Você tem a possibilidade de gravar um ensaio e depois você selecionar trechos do ensaio e mostrar aqueles trechos do ensaio para discussão coletiva, sabe? Então, assim, é tão engraçado, né, como as pessoas, elas usam celular para gravar viagem, entendeu? Mas não usa do ponto de vista no trabalho, que tem rendimento, melhora quando você se vê.
melhora quando você se ouve, sabe? Vai ficar sempre na questão dessa memória aqui, entendeu? Que daí vai gerando falácias para você. E outra coisa, se você está num processo coletivo, se você grava, é uma memória de todos, não é só sua memória. Junta a sua memória com a memória de outros. Tá? Então o que acontece? Nós temos ainda, em pleno século XXI, uma visão idealizada, romântica, platônica, entendeu? Que a arte é efêmera, não pode prender, entendeu? Vai perder a alma, não se pode falar dela, não se pode analisar, não se pode discutir, entendeu? Para quem serve esse tipo de idealização do trabalho artístico, entendeu? Para o artista não serve, porque ele é visto como uma criatura que não é desse planeta. Entendeu? Nós somos, o que nós fazemos é sublunar, é desse planeta. Né? Então nós temos que trabalhar na nossa época, no nosso tempo, com os nossos recursos. Deixa eu ver outras aqui, outras questões mais. O Luazzi foi aluno do Hugo, do Instinto Teatro Goldoni, parabéns, eu chamo... Leite apresentou, a Mulher Negra e Cultura, Mãe Quilombola, aqui tá ótimo som, tá, então é isso, foram essas nossas perguntas aí. Gente, eu acho que chegamos à conclusão aí. Né? Constantino. Oi, Marcos. Você tem alguma pergunta? Agradecer aí você. E continuamos amanhã, né? E aprofundando aí para aqueles que estão nos acompanhando só pelo YouTube, né? Amanhã a gente tem um aprofundamento agora da disciplina com mais uma, né, com o Marcos. E na quinta comigo, nos vemos amanhã. Obrigado, Marcos. Obrigado. Eu queria agradecer ao intérprete, qual é o nome dele? É o Francisco Marcelo. Francisco, muito obrigado aí. Você suou aí e seu trabalho é fundamental. E parabéns, muito obrigado aí pela companhia. E agradecer também ao Júnior, que está aí no nosso host, nos ajudando aí. E muito obrigado, Júnior. Nós vamos elaborar aí um tutorial. Algumas pessoas tiveram dificuldade. Eu mesmo, no início, ontem eu e o Júnior testávamos, eu consegui acessar tranquilamente. Hoje já pedi o login, né? Que fizéssemos logar. Então amanhã a gente resolve, mandaremos aí para vocês. Até amanhã, turma. No início a gente terá mais algumas informações também, certo? E o Marcos continuando nessa relação aí, a ideia é essa mesmo, pensarmos um pouco fora da caixa e pegar essa provocação do Marcos aí para refletirmos, e amanhã voltamos. Agradeço, uma boa aula e uma boa noite para todos e todas. Obrigado.